Olá, queridos. Venho aqui mais uma vez trazer uma outra palavra de Deus, uma palavra dessa poderosa para a sua vida. Eu vou ler em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala assim: visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, mas vendo ao longe e havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, o apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus, ele nos deixa algo aqui revelador para que nós tenhamos uma vida, bem-sucedida. Ele fala aqui que no versículo 2, quando ele cumprimenta, ele fala: graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através deste conhecimento, da sua palavra, é que você terá essa paz de Deus. Porque a Bíblia fala: justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Porque aí ele fala assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Ele já nos deu tudo, mas a vitória já foi dada. Só basta hoje as pessoas crer. E aqui fala, olha, visto como o seu divino poder, tudo nos diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. O conhecimento de Deus que vai fazer você um vencedor. Por isso que a palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas hoje não se sentem libertas porque eles não conhecem a verdade. Eles não têm noção do poder que tem aquela morte lá na cruz. O que eles conseguem adquirir com esse conhecimento quando nós descobrimos que Jesus lá na cruz pagou pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, para que o diabo não tenha acesso à nossa vida, porque o diabo lançou o pecado no mundo. A Bíblia fala que o pecado entrou por causa de Adão, porque o diabo induziu o homem a pecar, mas Jesus veio e tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, para aqueles que crêem, hoje pode viver uma vida sem nenhuma acusação do maligno, nenhuma acusação de Satanás. Mas muitas pessoas hoje vivem prisioneiras ao sistema religioso, vivem prisioneiro ao que o homem fala e não o que a Bíblia diz. Eles obedecem mais os homens do que o que realmente a Bíblia nos ensina. Então é necessário que você conheça essa verdade. Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 1, ele fala: o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel. Porque ele serve a Deus com entendimento, Ele serve a Deus com grande zelo, mas sem entendimento. Não adianta a gente ter zelo pelas coisas de Deus, mas não ter o entendimento da obra de Cristo. Então Jesus veio com esse propósito. E ele fala dessa forma: e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Então, ele diz: a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver aumentado essas coisas, ele não vos deixarão ociosos, nem estéril no conhecimento. Tem gente estéril no conhecimento de Cristo, da obra de Cristo.
não seja estéril no conhecimento, mas ele fala, pois aquele em quem não há essas coisas é cego. Quer dizer, aqueles que hoje vivem sem o conhecimento, ele é um cego. Aí a Bíblia fala, imagina um cego guiando outro cego. Então ambos cairão em buraco. Como que uma pessoa pecadora, cheia de pecado, pode ser guia de um cego? Então Jesus veio, limpou o homem, como no passado, até os sacerdotes, como ia fazer o sacrifício, eles teriam que fazer sacrifício por si mesmo, pela sua casa. Porque se ele entrasse num lugar do Santo dos Santos em pecado, ele poderia ser morto e fulminado. Então ele precisava ser limpo. Hoje, infelizmente, até os líderes, eles se julgam pecadores. Quer dizer, eles não crê na obra perfeita de Cristo. Eles não crê no conhecimento da justiça de Deus. Porque Jesus veio a esse mundo e no seu batismo ele tirou o pecado. Ele foi conduzido ao deserto e ao voltar do deserto ele dizia aos pecadores, perdoado já estão os seus pecados, mas vai, não peques mais. Porque o maior pecado é as pessoas deixarem de confiar e crer em Deus. Então Jesus fala, nunca mais se afaste de Deus, nunca mais se afaste da palavra de Deus. Porque quando o homem se afasta da palavra de Deus, ou se afasta de Deus buscando a sua própria justiça, buscando somente os desejos da sua carne, ele está cada dia mais distanciado de Deus e está sujeito a ser a vítima de Satanás, que muitas das vezes tem escravizado com enfermidades, tem muitas das vezes escravizado com uma apostasia, tem escravizado muitas das vezes dentro de uma briga dentro do lar. Às vezes você deixa de ter a comunhão com a sua família por causa de uma força do mal que age em você, como aquele homem lá da cidade de Gadareno. Ele estava ali sendo possesso por demônios e ali andava pelos montes, pelos sepulcros, gritando, pulando. Ele não tinha condições de conviver com a sociedade, não tinha condições de conviver com a sua família, mas quando Cristo chegou naquela cidade, o diabo já gritou, vieste me importunar antes do tempo? Por quê? Porque o diabo sabia que tem um tempo ao qual Jesus virá para julgar essa terra. E o diabo já pensou que seria o tempo naquele momento, ele teve que sair. E ele teve que sair, e ali o que aconteceu? Eles pediram permissão para entrar nos porcos. E nem os porcos quis ser cavalo do diabo. Eles preferiram a morte. Amados, os porcos preferiram morrer do que ser escravo do diabo. E por que muitas pessoas hoje querem continuar escravo do diabo? Então, fica com essa palavra. E a Bíblia fala que se o Filho hoje libertar, verdadeiramente tu serás livre. Então, aqui nesse texto fala que você não deve viver na cegueira, mas você tem que ficar buscando a graça de Deus, porque a Bíblia fala que se em vós houver um aumento dessas coisas, ele não vai deixar ansioso, né? Nem estéril no conhecimento. Então, eu quero desejar a você, nesta tarde, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, a sua família. Mas medite na palavra de dia e de noite. Foi isso que Deus mandou, meditar na palavra de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida.